Então, boa noite. Eu começo dando boas-vindas a todos, mas principalmente aqui dizendo para o Emanuele Arrioli, você fala a moda francesa, Arrioli? Como você quiser. Pode ser Ou Arioli ou italiano. Arioli. Que fez toda essa descoberta aí que foi anunciada no que circulou sobre a palestra dele hoje. Eu queria, de início, só dizer uma coisa que eu tenho uma amiga que mora aqui, mora em Paris e passa temporadas aqui. Hoje ela me mandou um e-mail falando assim: você lembra que eu te contei daquele rapaz que fez essa descoberta de um novo cavaleiro da Tábua Redonda? Eu tinha assistido um programa da televisão Sim, francesa, exatamente. é um programa lá que vocês gravaram, e ela me disse: que bom saber que isso chegou no Brasil e está aí acontecendo na Academia Mineira de Letras. Eu acho que nós todos achamos, né, podemos repetir, que bom que você está aqui hoje para contar toda a parte de Indiana Jones, né, como é que é isso, descobrir manuscrito, etc. E para mostrar, falar também sobre esse novo cavaleiro, né, o Segurran. Então, com a palavra, Emanuele. Boa noite, é um prazer imenso, uma honra imensa estar com vocês aqui na Academia Mineira de Letras. E vou contar então essa grande aventura que me permitiu descobrir esse romance da Idade Média, o romance de Segurran, o Cavaleiro do Dragão, o romance do século XIII, que foi um sucesso incrível na Europa a partir do século XIII até o século XV, até depois desaparecer. Então, essa aventura começou em 2010, quando eu era ainda estudante em literatura e história em Paris. Eu era especialista, sou ainda hoje especialista de manuscritos de Idade Média. Então, eu consultei um primeiro manuscrito conservado em Paris, na biblioteca do Arsenal. Mas há dificuldades pelos pesquisadores que trabalham com manuscritos é que quando abrimos um manuscrito não sabemos bem o que vamos achar. Por quê? Porque cada manuscrito é diferente. Trabalhamos com manuscritos, então cada manuscrito é escrito de mão, é diferente do outro. E também um manuscrito pode conter vários textos, não só um. E os copistas, algumas vezes, não só copiavam, mas acrescentavam o texto, ou então copiavam um episódio de um romance, um episódio de um outro, faziam compilações. Então, essa é a dificuldade quando trabalhamos com manuscritos da Idade Média. Então, eu comecei a abrir esse manuscrito, que é um manuscrito com o título As Profecias de Merlin. O que são as Profecias de Merlin? São uma coletânea atribuída ao mago bretão. Claro que não é o mago bretão, que é um personagem de ficção que escreveu essa história, mas na Idade Média tinha uma grande... essas coletâneas tiveram um sucesso imenso. São coletâneas atribuídas ao mago bretão para falar do futuro, com várias profecias sobre a fim do mundo, sobre o mundo do rei Arthur, etc. Então, nesse texto não tinha só as profecias de Merlin, mas tinha também outra história, a história do Cavaleiro do Dragão Segurran, que vamos poder mostrar aqui em breve. Esse manuscrito, o que conta? É a história de um menino que quer ser cavaleiro da Távola Redonda, e ele nasceu em uma ilha longe da corte do rei Arthur, que se chama a Ilha do Não Saber. É um nome lindo por uma ilha onde nasce um herói que não conhece nada sobre o mundo, que descobre, ao mesmo tempo que o leitor, o mundo e o universo do rei Arthur. Esse menino é feito cavaleiro e depois sai
da sua ilha para ir na corte do rei Arthur com o objetivo de ser o melhor cavaleiro do mundo. Então ele participa a um torneio, como todos os cavaleiros, um grande torneio organizado pelo rei Arthur. Nesse torneio participam todos os melhores cavaleiros, mas Seguin é o melhor de todos os cavaleiros. Mas, como vocês sabem, o rei Arthur tem uma irmã malvada, a fada Morgana, e a fada Morgana não quer que esse cavaleiro ajude o rei Arthur, pois a fada Morgana odeia o seu irmão Arthur, então ela invoca um diabo que aparece com forma de dragão, e Seguin persegue o dragão e fica enfeitiçado. Ele tem que procurar sem fim esse dragão. Não sei se é possível mostrar algumas imagens. Aqui são alguns manuscritos da minha pesquisa e depois podemos passar à próxima imagem. Esse manuscrito do que eu falei, manuscrito das profecias de Merlin, manuscrito 5129, porque cada manuscrito tem um código, né, para identificar. E podemos passar a seguinte. E aqui era essa miniatura que mostra esse Seguin com o dragão. Podemos passar 2, 3, tem outra também. Perfeito, podemos passar a próxima. E o que é engraçado e estranho, que eu contei essa história, mas o manuscrito para no meio de uma frase. Então, depois de contar essa história desse cavaleiro maravilhoso, que é o melhor cavaleiro do mundo, o manuscrito para no meio de uma frase. Então, era a história de um cavaleiro desconhecido da Távola Redonda. Só se conhecia o nome, porque na Idade Média tem essa lenda com sempre mais cavaleiros da Távola Redonda. No começo, os cavaleiros da Távola Redonda são 12, como os apóstolos, né? E depois, nos séculos, são sempre mais, 24 até 150. Mas só alguns cavaleiros têm o romance, os mais importantes. Lancelot, Tristão, Ivan, Perceval. São cavaleiros que têm um romance. Mas Seguin se conhecia só o nome, mas não se sabia que ele tinha também um romance. Então eu encontrei esses episódios, mas o manuscrito é incompleto. Então eu me perguntei onde é que eu posso encontrar, se é possível, os outros episódios. Existem outros episódios? Esses episódios são episódios isolados ou fazem parte de um romance hoje perdido? E se eles fazem parte de um romance, onde é que eu posso encontrar esses episódios? Então, não falei disso, mas o texto era em francês antigo. Podemos passar a uma próxima imagem. Aqui é uma imagem de Seguin, o Cavaleiro do Dragão, e a próxima imagem também, com a Távola Redonda. Por que em francês antigo? Em geral, as pessoas me perguntam, mas como é que o rei Arthur, que tem os textos são escritos em francês, o rei Arthur não é o rei da Grã-Bretanha? Sim, o rei Arthur é rei da Grã-Bretanha, na lenda. É uma lenda que se originou provavelmente no século VI, transmitida de maneira oral em idiomas celtas, e depois foi escrita no século XII e XIII com mais importância em francês. Então, tem vários séculos de transmissão oral até um romanceiro de grande importância francês, que se chama de Chrétien de Troyes. No século XII, ele inventa a forma do romance arturiano. Essas lendas já existiam, mas não existia uma forma. Ele dá forma a essa matéria, que era sobretudo uma matéria transmitida de maneira oral. Então, essa lenda, como vocês sabem, conta que o rei Arthur tem vários cavaleiros ao redor de uma tábua redonda, porque cada um tem a mesma importância. E, como vocês sabem, os cavaleiros do rei Arthur buscam o grau, né? O grau que fica sempre um mistério, porque o grau aparece pela primeira vez no romance de Chrétien de Troyes,
esse menino muito ingênuo que se chama Perceval, que vê o Grau num castelo encantado, mas o autor não explica o que é o Grau, o personagem não faz a questão atendida o que é o Grau, e o castelo desaparece, o autor morre, então não vamos nunca saber o que era o Grau originalmente, né? Mas pouco depois, outro autor francês, chamado de Robert de Boron, interpreta o Grau como o cálice que contém o sangue do Cristo. E ainda hoje é a interpretação mais difundida, não é a única, tem várias, mas para dizer que esse grau fica um mistério, é esse mistério que atirou uma literatura tão vasta para tentar resolver esse mistério do grau. Então, esse romance de Séguin faz parte dessa lenda do rei Arthur e dos cavaleiros da Távola Redonda, do Grau. É um dos primeiros romances da Távola Redonda, romance do século XIII, escrito em Itália, mas em francês, porque o francês era um idioma de prestígio internacional, e foi um dos primeiros romances lido por toda a Europa, porque francês era lido também em Grã-Bretanha, também em Espanha, também na Itália. Então, o que eu comecei a fazer? Eu comecei a fazer essa grande pesquisa para encontrar os outros episódios. Como eu falei, é difícil porque tem essa dificuldade de identificar os manuscritos. Os manuscritos têm títulos gerais, os manuscritos são únicos. Então, eu comecei a fazer uma grande lista, um grande catálogo de manuscritos para consultar em toda a Europa. Assim que eu comecei essa pesquisa, podemos mostrar algumas outras imagens. Aqui é outro manuscrito em Suíça, onde eu encontrei os outros os episódios que continuavam a história do primeiro manuscrito. Então, encontramos outra vez Séguin, que persegue esse dragão que é muito original, porque esse dragão na realidade é um diabo, ele não pode ser matado. Então, Séguin é nessa busca sem fim desse dragão. Então, aqui a história continua. Eu depois comecei a procurar em manuscritos menos conhecidos. Eu pensei, se eu quero encontrar episódios novos, tenho que procurar onde os outros pesquisadores não pesquisaram. Então, eu comecei a pesquisar em manuscritos em pedaços, em manuscritos queimados. Por exemplo, aqui em Bolonha, no arquivo do Estado, em Bolonha, eu encontrei várias folhas de pergaminhos reutilizadas nos séculos seguintes como capas. Capas de registros que não tinham nada a ver. Capa de registro notariais do século... Aqui é possível ver a data, 1611, 1618, então vários séculos depois. Mas a escritura está apagada, porque, claro, foram utilizados como capas. Então, não é possível ler ao olho nu. Então, eu tive que utilizar essa técnica que vocês veem, que é a luz de Wood, a luz ultravioleta. Porque a luz ultravioleta? Porque a luz ultravioleta permite de evidenciar os traços de ferro que ficam na página. Ainda quando o texto não é legível, não é possível ler, com essa luz é possível ver os traços de ferro, então eu conseguia ler. É assim que eu consegui outro episódio. Aqui dá para ver esses fragmentos em Bolonha que não só foram reutilizados como capas, mas foram também cortados para reforçar os livros, os registros. E aqui nesses manuscritos eu encontrei um outro episódio. Depois eu continuei a pesquisa, concentrei esse estudo na Itália, porque eu me di conta que o texto era escrito na Itália. É um francês com erros de francês, com palavras que não se falam em francês, com verbos que não existem no francês antigo. Então eu consegui entender que o texto era escrito na Itália e eu concentrei a minha pesquisa na Itália. É assim que eu trabalhei na biblioteca de Turim,
onde teve um incêndio terrível em 1904. Queimaram 30.000 livros, entre 2.000 e 3.000 manuscritos, e foi o momento mais tocante, mais emocionante da minha pesquisa. Porque na minha disciplina estimamos hoje que perdemos mais ou menos 90% dos manuscritos da Idade Média, que é imenso, é muito. Mas até agora era um dado abstrato. Mas eu, quando fui lá trabalhando com esses manuscritos queimados, foi uma emoção imensa pensar quantas obras maestras perdemos da Idade Média. Algumas são conservadas só por um manuscrito. Então, é cada vez um milagre quando conservamos esses manuscritos, essas lendas, essas histórias da Idade Média. Eu trabalhei nessa biblioteca, numa sala com entre 2.000 e 3.000 caixas, cada uma com manuscritos queimados no interior. E cada manuscrito era em um estado muito diferente. Alguns são blocos queimados que você nem pode abrir, porque se destruem se você tenta abrir esses manuscritos. A biblioteca está esperando ainda ter os recursos necessários para restaurar esses manuscritos, ou então as técnicas mais modernas para restaurar esses manuscritos. Outros manuscritos foram restaurados nas décadas com técnicas sempre mais modernas, mas mesmo as mais modernas, com diferentes ácidos, fazem que o pergaminho está fragilizado e que você lê no mesmo tempo uma parte e a outra, o recto e o verso. Então, podemos mostrar aqui, esse é um manuscrito queimado, que as páginas foram destacadas. Esse é um manuscrito, um fragmento minúsculo, né? Tem caixas com muitos, milhares de fragmentos assim. Eu sonho um dia com a inteligência artificial escanear esses fragmentos e conseguir, talvez, como se fosse um quebra-cabeça imenso, a colar, a reconstituir esses fragmentos. Mas, no momento, é impossível, porque nem sabemos se é o mesmo manuscrito. Vocês viram a foto antes, todos os manuscritos juntos, então fica extremamente difícil. E depois tem esse manuscrito, que me interessou muito, porque eu, trabalhando nessa biblioteca, vi essa imagem de um cavaleiro com um escudo, um brasão dourado com um dragão preto, que é o brasão de Ségurant. Então eu queria ler essa página, mas era impossível, porque, como eu falei, dá para ver um lado e outro. O que é que eu fiz? Eu utilizei uma técnica, aqui dá para ver outra imagem com o Ségurant e o dragão. Podemos mostrar depois. Essa técnica, que é a técnica da imagem multiespectral, é uma técnica que consiste no fato de fazer fotos com ondas de comprimentos diferentes, que vão da ultravioleta a infravermelho, e depois um computador relabora as imagens para dar a imagem mais legível possível, a imagem que se pode ler melhor. Então eu sim consegui ler esse episódio. Era um episódio muito importante, um episódio chave, porque é o episódio do combate entre Ségurant e o dragão que eu encontrei nessa biblioteca com os manuscritos queimados. Então, esse episódio eu me di conta que era em contradição com o resto da história, pois a história era a história de um cavaleiro que não pode matar o dragão, porque o dragão é uma ilusão, é um fantasma no sentido da Idade Média, fantasma o que a fantasia cria, é uma ilusão. Então, me di conta que tinha várias versões. Eu não tinha que reconstituir um único romance, mas todas as versões existentes, pois esse romance foi um sucesso imenso na Europa, foi lido na França, na Itália, eu sei porque tem episódios traduzidos para o italiano, na Espanha tem uma mensal de Ségurant em espanhol, na Inglaterra tem uma mensal em inglês. Então é um texto que teve um sucesso tal que os copistas decidiram reescrever alguns episódios, como, por exemplo,
esse combate de Seguran contra o dragão. Então, em 10 anos, eu consegui juntar 28 episódios, não, 28 manuscritos, desculpa, 28 manuscritos, conservados em toda a Europa, França, Itália, Bélgica, Suíça, Alemanha, Grã-Bretanha e Estados Unidos. E com esses 28 manuscritos eu consegui juntar esse romance, não só o romance, mas todas as versões que foram escritas do século XIII ao século XV. Consegui encontrar quase todo. Falta uma coisa, falta o Graal. Por quê? Porque em vários episódios nos falam que Seguran tem que encontrar o Graal para ser desenfeitiçado, para se liberar desse dragão. Mas eu nunca encontrei o Graal, nunca encontrei o episódio do Graal. Ainda hoje eu me pergunto se esse episódio foi escrito, perdido, como os 90% dos manuscritos da Idade Média, ou então se nunca foi escrito. Porque talvez é impossível escrever a história do Graal. O Graal é um mistério. Se você explica demais o Graal não fica mais misterioso, não existe mais, né? Então pode ser que nunca foi escrito, pode ser que esse romance seja voluntariamente inacabado sobre o Graal para deixar o mistério, para deixar abertas as portas para os continuadores de continuar a história, de continuar a sonhar através dos séculos. Mas eu encontrei outro episódio do século XIII, que é outro final, que é muito interessante. No manuscrito nos fala que Seguran tem que encontrar o Graal, que é um navio que o levará até o Graal. Nesse episódio, Seguran encontra um navio e o navio o leva para a casa dele, para a Ilha do Não Saber. Então pode ser que o Graal seja já uma metáfora do feito de fazer uma grande aventura e depois voltar. Uma metáfora de crescer. Sabemos que esses romances da Idade Média têm sempre um sentido literário, mas depois outro sentido. A Idade Média falava de sentido espiritual, então uma metáfora. E pode ser que o Graal seja finalmente outra coisa, né? É a interpretação que podemos dar a esse episódio que acaba a história. Então, eu, depois de 10 anos, fiz 3 livros mais universitários, com um estudo e o texto reconstituído em francês antigo. E eu depois quis, podemos mostrar a próxima imagem, fazer 3 livros. O romance, que é uma tradução fiel ao francês antigo para o português do Brasil. Fiquei muito feliz de fazer eu mesmo a tradução para português do Brasil, porque eu adoro o Brasil, tenho um carinho imenso com esse país e foi um desafio muito grande, mas uma aventura que eu adorei. Eu traduzi para o italiano, francês, espanhol e português. E então esse romance é a tradução fiel aos manuscritos, mas também com as diferentes iluminuras. Eu queria que o leitor pudesse levar também uma parte da minha pesquisa, esses manuscritos queimados, manuscritos em pedaços, ou manuscrito com iluminuras maravilhosas de dragões e isso. Eu depois quis fazer essa versão mais juvenil infantil para os meninos entre 6 e 11 anos, contando ao mesmo tempo a aventura de Seguran, mas também a minha, porque foi uma grande aventura. Então, contando os manuscritos, contando tudo isso para interessar os mais jovens a história, o estudo da história, para explicar o que é a pesquisa, para os mais pequenos, mas também para os adultos que gostariam de uma versão mais engraçada, mais ligeira, assim. E depois eu fiz também uma última versão, que é uma versão em história em quadrinhos para adultos, adolescentes. Uma história, essa vez, mais de invenção, porque eu queria encontrar o Graal. Foi a minha maneira de contar a história do Graal, que eu não encontrei. E eu, então, escrevi essa história como invenção, juntando várias fontes, mas é uma versão de invenção para completar a história, para dar a minha versão desses sonhos que eu tive durante 10 anos. Obrigado demais.
Essas três formas saíram também na França, né? Sim. Você traduziu as outras duas também para jovens e... Vou puxar um assunto de... para você falar mais dos romances aí de cavalaria. Essas histórias são todas entrelaçadas, né? Esse capítulo aqui, né? Quando apareceu o Golistan, aí é quando eu estava lendo, e logo aqui no começo, que ele é filho do Morholt. Falei, uai, será que é o mesmo Morholt do romance de Tristão? Exatamente. E aí mais na frente era, né? Tem a referência Exatamente. que Tristão matou o pai dele. Quer dizer, e não só isso, né? Aqui tem várias histórias que se relacionam com essa, tem alguns nós, né? Aliás, essas sagas do Rei Arthur... O Rei Arthur é um grande guarda-chuva, né? Para uma série de histórias que são elaboradas aí, né? E é curioso que mesmo nessa aqui, em outros, né? Ele não age muito, né? Ele só vai com aquele monte de cavaleiros, tem a justa. Quase nunca o Rei Arthur é o protagonista desses romances. Tem só alguns, onde ele é o protagonista com a espada Excalibur e tudo isso. Mas a ideia desses romances é quase sempre seguir a trajetória de um cavaleiro principal. Então, o Rei Arthur fica no fundo, né, para dar esse universo. E depois seguimos a aventura desse cavaleiro numa quête, falamos em francês, numa busca, que é uma busca de um objeto, geralmente, pode ser do grau, pode ser uma busca de de algo, uma dama, de um objeto, de uma pessoa, de algum cavaleiro perdido, alguma coisa ou alguma pessoa. Mas, como eu falei, tem sempre uma interpretação ou outra. Também esses cavaleiros são a história de cavaleiros que descobrem si mesmo. Procurando pelo grau, finalmente, ele descobre, cada um descobre si mesmo. O que é interessante é que na Idade Média não pode se escrever em qualquer assunto. Tem grandes universos, grandes assuntos. Na França, se falava na época que tinha 3 grandes assuntos. A história de Roma, a matéria de Roma. A matéria de Roma são todas as histórias sobre a Grécia, Roma, que seja histórica, mitológica. A matéria da França, sobre os reis da França. Ou então a matéria da Bretanha. Então é a lenda do Rei Arthur. Então, 3 grandes matérias, 3 grandes universos. E o Rei Arthur é um desses 3 grandes universos. Então era a lenda mais conhecida da Idade Média. Qual é a dificuldade por um autor nessa época? Ele tem que lidar com os romances anteriores. Ele tem que conhecer os romances anteriores e fazer uma nova criação. Como é que é possível fazer o melhor herói se já Lancelot existe, se Tristão existe? Então, o romance encontrou a sua maneira de entrar nesse universo com uma história original para dar uma outra olhada, uma outra versão. Então, o que o autor imaginou? Imaginou que esse cavaleiro vem de uma ilha que o Rei Arthur não conhece, a ilha de não saber, que ele vai pela corte do Rei Arthur, que ele é o melhor cavaleiro, mas depois que ele desaparece, e ainda mais que a fada Morgana faz crer ao Rei Arthur que Segurão nunca existiu. Então, na história mesmo, esse cavaleiro desaparece, e isso porque essa história seja compatível com as outras. É uma estratégia narrativa por lidar com esse universo já existente. É o que você falou do Golistan, que é o filho do Morro. O Morro é o gigante matado por Tristão. É uma maneira de se conectar com as histórias precedentes. Então, aqui, o Golistan quer matar Tristão, né? Porque Tristão matou o seu pai. Então, tem sempre essa questão de coerência quando um novo romance vem nessa matéria, mas o que é interessante é que cada
o romance pode ser lido também de maneira independente. É uma história independente, mas que tem coerência com outro universo, a outra parte desse universo. Fazer uma pergunta que às vezes as pessoas fazem, né? Essas histórias são muito violentas, né? Corta a cabeça do gigante, enfia a espada. É, a justa, na verdade, é um meio substituição da guerra, né? Mas colocando a violência como espetáculo, né? Como é que a gente explica isso para o público de hoje em dia? É uma grande violência nesse romance, mas ao mesmo tempo eu acho uma ironia nessas. Eu acho engraçado quando os cavaleiros cortam um cavalo com uma espada, assim. É demais, né? Então tem também, acho, um pouco de ironia nessa grande violência, mas é verdade que tem cabeças que voam, é bastante violento. Nas guerras, mas também, como você falou, nos torneios. O torneio era uma competição entre os cavaleiros, então no torneio normalmente os cavaleiros não morrem, mas como vocês sabem, aconteceu várias vezes, inclusive um rei que morreram nesses torneios, né? Esses torneios que são feitos para divertimento, para espetáculo, mas algumas vezes, claro, os cavaleiros se matam sem querer, hein? Porque é um esporte, vou fazer a metáfora com o esporte de hoje, mas é um esporte muito perigoso. Vou perguntar uma coisa pela qual você passou sendo uma referência. Qual que é o peso que a gente pode pensar e a gente pode atribuir na matéria de Bretanha, né? Tudo isso em volta do rei Arthur, para as tradições celtas? Então, é sempre difícil saber o que tem antes dos textos escritos. O que temos nós são as fontes escritas. Então, a lenda do rei Arthur não chegou numa forma muito cristianizada. Podemos imaginar que no começo não era uma lenda cristianizada, no século VI. Mas o que conhecemos hoje é essa versão cristianizada. É muito difícil imaginar o que existia antes. Podemos fazer comparações com a mitologia celta para ver se tem paralelos. Por exemplo, o grau. Podemos fazer uma comparação entre o grau e algum objeto da mitologia celta. E então, podemos imaginar que o grau foi emprestado pela mitologia celta. Mas é muito difícil saber o que tem antes, né? E, na verdade, o que eu fiz na minha história de quadrinhos é tentar também reconstituir de maneira com mais invenção, maneira mais criativa, imaginar esse mundo celta como podia ser na origem. Porque, como uma pesquisa mais universitária, é quase impossível imaginar o que era essa lenda antes. Podemos imaginar com a fantasia, baseando-nos sobre os contos, outros textos celtas, mas não tendo fontes antigas do século VI, é difícil imaginar o que era a lenda do rei Arthur antes de ser o rei Arthur que conhecemos hoje. Talvez ele não era esse rei com a tábua redonda. Por exemplo, a tábua redonda, a primeira menção é no século XII. Então, nem sabemos se a tábua redonda é uma invenção do século XII ou foi ou pertence a uma tradição oral anterior. Uhum. Agora, a geografia dá alguma indicação sobre isso, né? Porque tem a Irlanda, tem Gales, tem... E mesmo que para a gente hoje a Grã-Bretanha, que a gente pensa que é a Inglaterra, né? Quando está aí Winchester e tal, isso está remetendo para uma época... Claro que já tudo misturado, né? Mas se for pensar no rei Arthur, é uma época anterior aos saxões, né? Eu acho curioso que nessa transmissão com o francês, né? Em francês, eles são franceses, esses primeiros romances, né? Que geograficamente a Bretanha francesa, ela não seja o lugar em que as coisas acontecem, mas a Grã-Bretanha, a ilha, né? Ou a Irlanda, etc., que está ali em volta.
Isso é meio, quer dizer, isso é meio eu não vou dizer mostra, mas é meio uma sugestão do passado celta, que se transmitiu em francês, né? É claro que isso aí não é uma coisa de purismo, celta, seja lá o que for. Agora, até esse conteúdo de muita magia, né? Pelo menos as pessoas que fazem esse tipo de elucubração, em vários desses romances, né? O Love é Drunk, do Tristão, que a mãe então era uma feiticeira celta, porque era da Irlanda e não sei o que, tudo isso que está. O que você acha? Não, sim, é certo que tem origem nas lendas celtas. Como falei, eram tradições transmitidas em idiomas celtas e ligados à Grã-Bretanha e à Bretanha. O que é engraçado é que na Idade Média se falava a Grã-Bretanha e a Pequena Bretanha. A Pequena Bretanha era a Bretanha francesa, atualmente. Que é celta, né? Que é celta. O Bretal, então, tem essas origens que são muito fortes, né? E então a Axal geralmente é Grã-Bretanha e um pouco também na Bretanha. Tem alguns personagens que são mais ligados à Bretanha. Por exemplo, a Dama do Lago mais ligada à Bretanha. Então sabemos que essa origem é uma origem da Grã-Bretanha e da Bretanha. Depois tem um intermediário que é muito importante, que se chama de Geoffroy de Monmouth, Godofredo, esqueci o nome em português, mas é 1135, entre 1135 e 1138, ele escreveu uma história dos reis da Grã-Bretanha. Então, um documento histórico, mas nesse documento ele ele põe o rei Arthur nessa genealogia dos reis. Esse é um texto muito importante porque o rei Arthur é utilizado com um objetivo político, que é o objetivo de mostrar que o rei inglês tem como antepassados o rei Arthur. Depois, essa lenda chega de novo na França e, como eu falei, Chrétien de Troyes é o primeiro que faz essa forma do romance arturiano que se difunde depois em toda a Europa, sobretudo com esses romances em francês. Então, é uma história que é um pouco estranha, porque é uma lenda celta, mas as fontes mais importantes são fontes francesas, né? Mesmo se depois é uma lenda que se encontra em outros países, mas a França tem essa importância, mesmo sendo as origens célticas da Grã-Bretanha e da Grã-Bretanha, mas infelizmente temos alguns textos escritos em galês, por exemplo, mas chegam depois dos textos escritos em francês. Então, e em bretão não, né? Não. É curioso, né? É curioso, mas a escrita lá tem menos tradições de escrita lá. Então, em galês tem uma tradição que não é grande, né? Mas tem alguns documentos. Agora, sobre a história do Graal, né? E isso de quando é que apareceu, etc. Alguns desses romances, né? Eu vou continuar pensando no Tristão, o Tristão em prosa. No início, ele narra a chegada de José de Arimateia na Grã-Bretanha, que depois seria isso, né? Ele levou o Graal. Eu acho que não se fala no Graal que ele levou o Graal. Agora, nessa tradição, porque em português, né? Nós temos uma sequência de 3, né? Que são traduções, naturalmente, né? Primeiro José de Arimateia, o título, depois é o Merlin e depois a Demanda do Santo Graal. José de Arimateia está lá está cristianizando a Bretanha, eliminando aqueles costumes bárbaros dos reis, etc. Talvez essa seja a primeira função, né? Porque depois se introduz isso que ele levou o cálice, que seria o grau. Eu estou comentando, puxando assunto. Exatamente. O que é engraçado nessa lenda do grau é que ela se conecta com a Bíblia, com a história da Bíblia, com os evangelhos, né? Porque
José de Arimatea é um personagem que aparece, né, nos evangelhos, mas essa lenda nos conta que ele recolheu o sangue do Cristo. Então, por que essa mistura entre a história e a religião, né? Podemos pensar que, como hoje, se você pensa em grandes sucessos sobre o grau, você pensa o Dan Brown. Dan Brown é o que ele fez com o Código da Vinci, é a mesma coisa, é essa mistura da lenda e da história cristã. Eu acho que foi isso também que criou esse sucesso imenso do Grau, é essa mistura de conectar essa lenda a essa origem cristã. Então, nesse ciclo que você apresentou, em 3 ou então em 5, em França, é um ciclo que, o que é interessante é que começa lá onde a Bíblia acaba e vai até a morte do rei Arthur. A ideia é de criar um universo que continua a Bíblia. Uhum. Com essa mistura entre a lenda e a religião. É uma coisa que não criou problemas pelas igrejas na Idade Média, que não criou muitos problemas, né? Até a Renascença. Na Renascença, algumas obras foram condenadas pela igreja, por exemplo, as profecias de Merlin, porque Merlin era um profeta que não era um profeta religioso, era ligado ao diabo. Então, a igreja fez essa lista dos livros proibidos, e as profecias de Merlin ficam nessa lista dos livros proibidos, e pode ser que seja uma causa por esse romance ser desaparecido, né? Então, se tem essa ligação com a religião, é sempre essa questão entre a lenda e a religião. Eu vou passar para quem quiser fazer comentário. Agora, enquanto ela dá ali o microfone, o Segurão é um cavaleiro sui generis, né? Porque ele está atrás de uma ilusão. Ele está meio maluco, né? Um pouco, assim. Sim. Atrás do dragão que é uma ilusão. É muito engraçada essa história. Podemos também pensar em um personagem que vocês conhecem bem, que é Dom Quixote. Dom Quixote também. Esse nobre que se acha cavaleiro, numa época que a cavalaria não tinha mais essa importância, e que inventa as aventuras. Não tem aventuras, então ele inventa aventuras. Ele vê gigantes, lá não tem gigantes. Então é um pouco também esse. O que acho interessante é que 3 séculos antes de Dom Quixote tem essa ironia sobre a cavalaria e essa história de um cavaleiro, sim, que pode ser interpretado como um pouco maluco porque ele vê coisas que não existem. Ele persegue um dragão que não existe. Então, isso é muito original nessa lenda do rei Arthur. E mais do que isso, é um cavaleiro totalmente atípico, porque cada cavaleiro, como vocês sabem, tem uma dama, faz aventuras por uma dama, que não seja o cavaleiro perfeito, que encontra o grau, que ele não tem dama por ser puro e casto, mas os outros têm uma dama. Ele não tem dama, ele persegue um dragão. O que é engraçado é que um copista não gostou dessa história, né? Ele reescreveu a história. Nessa história ele encontra uma mulher maravilhosa. É isso. Então tem também várias versões. Mas para mostrar que o fato dele não ter uma mulher é algo que questionou alguns copistas, né? Mais do que isso, é um cavaleiro muito atípico. Ele come muito. Pode parecer um detalhe, mas na época comer muito não é bom, né? Então ele chega para comer, come um porco sem cortar, assim. É impressionante. O tanto que ele come. Então é uma história que é muito atípica. É um Pantagruel. É um Pantagruel mesmo. Quem vai? Aqui. Tá bom. Boa noite. Levanta pra gente. Tá. Gente, boa noite. Manoel, em primeiro lugar, só um comentário rápido, uma pergunta também. Primeiro, assim, quando eu vi a notícia do romance que saiu aqui no Brasil, né, bem antes aqui do evento, eu fiquei tão surpreso que eu achei que era uma invenção literária.
Eu fui atrás das notícias originais para ver se realmente era um trabalho de pesquisa e você não era um escritor literário, né, nos enganando. Então, assim, parabéns aí, né, pela sua descoberta e pelo seu trabalho como pesquisador. E a pergunta é sobre isso. Como pesquisador, né, nesse mergulho que você fez nesses manuscritos em busca do Segurran, tem alguma coisa que você guardou no bolso aí para uma próxima pesquisa, para um trabalho, né? Como todo bom pesquisador, deve ter aparecido mais coisas na sua frente que você foi anotando e guardando. Não sei se posso falar aqui com a presença da editora, mas, mas sim, digamos que procurando por milhares de manuscritos tem coisas que se encontram. Talvez que eu volte o ano que vem para para apresentar outra coisa, outro cavaleiro, pode ser, né? Essa descoberta foi incrível também porque esse romance é um grande romance. É, é impressionante pensar que ficou desconhecido, sendo não um pequeno romance, né? Nós achamos conhecer toda a lenda do Rei Arthur faz um século, né? Mas o fato de esse romance ser espalhados em 28 manuscritos e nenhum é completo, é uma razão possível desse romance não ter sido descoberto antes. Porque para descobrir esse romance era necessário fazer uma ligação entre episódios conservados em Paris, Bolonha, Turim, Roma, Veneza, Bruxelas, nos Estados Unidos, Londres. Então, é isso, então. É isso, por isso que ficou desconhecido. Mas sim, é incrível pensar que esse romance ficou desconhecido 700 anos até hoje. Obrigado demais. Boa noite. Não é bem uma pergunta, mas eu fiquei bem curioso. Você falou sobre a questão do acesso aos manuscritos em diversos países. E como foi esse acesso? Assim, era fácil acessar os arquivos? Como teve um caso interessante sobre isso? Fiquei interessado. O acesso foi fácil porque eu era especialista de manuscritos. Quando eu comecei, eu era estudante, eu precisava de uma carta para consultar os manuscritos. Hoje sou eu que faço as cartas para os meus estudantes para consultar manuscritos. Mas então não foi difícil. O único que foi difícil foi em Turim. Turim para convencer os conservadores a me mostrar manuscritos que eles nunca mostraram antes. Isso foi bastante difícil, mas eu expliquei a importância da minha pesquisa. Então não foi difícil. Tem também uma pergunta que me fazem muitas vezes, se eu utilizo as luvas ou não, porque eu fiz um documentário com Arte, com a televisão francesa, e muitos ficaram surpreendidos que não utilizam as luvas, né? Porque anteriormente se utilizava as luvas brancas para consultar os manuscritos, mas hoje nos últimos anos, algumas bibliotecas inclusive proíbem a utilização das luvas, porque as últimas pesquisas mostraram que utilizando as luvas é mais fácil passar os fungos de um manuscrito ao outro, e também porque com as luvas você não tem a mesma agilidade nas mãos. Então é mais fácil fazer um dano no manuscrito com as luvas. Então, nos últimos anos, é algo que pode surpreender, mas não se utilizam as luvas para consultar. Claro, as mãos têm que ser limpas, secas e tudo, mas é algo que cambiou nesse acesso aos manuscritos. Tiago Saltarelli, que está ali, que vai perguntar para você, é um medievalista da UFMG. Ótimo. Tudo bem? Tudo bem. Tudo bom. Eu queria fazer minha pergunta nessa mesma linha aqui, da questão das consultas, que eu fiquei curioso sobre não sei se também se dá para você falar sobre isso, mas a questão assim, de detalhar, mas a questão até das pistas, né? Porque aqui, você chega na biblioteca, aquele mundo de manuscritos, como você mesmo colocou, quer dizer, os manuscritos não são como nossos livros, né, que está lá com título, bonitinho, é só aquele texto. Como que tinha algum catálogo prévio descrevendo o que constava em cada manuscrito, ou você teve que fazer essa descoberta? Se você pudesse detalhar isso um pouco mais.
Então, falta ainda hoje um catálogo dos manuscritos arturianos, um catálogo geral. Eu gostaria de fazer um dia com essa experiência que eu tive dos manuscritos arturianos, mas falta esse documento essencial, que teria ajudado muito a minha pesquisa. Cada biblioteca tem um catálogo da biblioteca. Alguns manuscritos, como em Turim ou em Bolonha, os manuscritos não são identificados. A biblioteca nem sabe quantos, não sabe o que conservam os manuscritos. E as descrições podem ser muito diferentes. Nos manuscritos mais estudados, é uma descrição precisa. Você sabe bem, quase, porque você também pode ter surpresas em manuscritos considerados como conhecidos. Você pode sempre ter surpresas, mas nos manuscritos mais conhecidos é impossível encontrar alguma coisa. Mas tem manuscritos mal identificados ou com descrição muito uma linha 2, então fala manuscrito da lenda do rei Arthur, ou então também um título, mas um manuscrito pode ser identificado como Tristão em prosa, mas pode ser diferente dos outros. Pode ter no interior outros episódios. É isso que aconteceu comigo, que consultando manuscritos que se achavam já conhecidos, mas tinha outra coisa no interior. E também em Turim foi diferente porque os manuscritos que eu redescobri se achava que eram queimados no incêndio. Então, antes de 1904, tinha essa traça dos manuscritos queimados, né? Manuscritos arturianos, mas depois todo mundo falaram que queimaram. Eu encontrei 6 manuscritos grandes, cada manuscrito é assim, então não é pouca coisa, né? Mas eu encontrei lá, era totalmente desconhecido, não sabia, a biblioteca não sabia que tinha esses manuscritos. E lá foi um trabalho muito difícil, porque tem essas caixas, e eu abria, eu via o que eu podia fazer, né? Algumas vezes não consegui fazer nada, simplesmente um bloco queimado. Mas foi muito difícil, porque, como eu falei, tem entre 2.000 e 3.000 manuscritos. Quando eu cheguei, eu achei, nunca vou acabar, né, com isso. Mas depois eu pensei, essa história está sempre escrita em francês antigo, eu vou procurar só os manuscritos escritos em francês antigo. Isso me ajudou a reduzir o número, porque de outra maneira eu seria indo lá em Turim consultando os manuscritos. E também eu tinha essa técnica para... Quando eu tinha manuscritos grandes, porque eu consultei milhares de manuscritos, né? Então, eu algumas vezes procurava só o nome de Segurant. Eu então lia rapidamente as páginas para ver se eu encontrava o nome. Se eu não encontrava, não era interessante pela minha pesquisa, né? Obrigado. Obrigado. Mais alguma coisa? Boa noite. Eu queria perguntar sobre o processo de escrita do romance que você propõe, né, como um ajuntamento de todos esses fragmentos de episódios. Como se dá de que maneira você lidou com essas, às vezes, diferenças, né, que existiam entre um manuscrito, entre os vários manuscritos que você consultou, de possíveis comentários que o copista pode ter feito na hora da cópia, ou de trechos que ele pode propositalmente ter omitido. Como que isso se deu assim, no processo de juntar tudo num texto coeso? Dificuldades ou obstáculos que você enfrentou de privilegiar talvez esse episódio que aparece em mais manuscritos, ou como você lidou com essas omissões e adições que os diferentes manuscritos tinham? Então, a pesquisa foi muito difícil porque não é só a pesquisa dos manuscritos, é também a análise de cada manuscrito. Então, tem técnicas da minha disciplina, técnica de paleografia. Então, paleografia é uma técnica de leitura das escritas antigas, mas também de datação, né, dos diferentes manuscritos. Tem também a linguística que ajudou, então, a analisar as diferentes escritas para saber quando foi escrita, onde, qual é a região, tudo isso. E tem também técnica de filologia, para comparar diferentes episódios. Porque aconteceu que eu encontrei alguns episódios em várias versões. Algumas vezes é simplesmente o mesmo texto. Simplesmente alguns pequenos mudanções, porque quando um copista escreve, faz erros, então
Então, isso. Quando você tem um episódio em vários manuscritos, você pode, inclusive, corrigir alguns erros, né? Isso pode ajudar. Eu depois encontrei, algumas vezes, não os mesmos, mas a continuação. E quando eu encontrava a continuação, era preciso saber se era a mesma versão ou se era outra versão, né? Tem algumas possibilidades de entender. Eu tinha a história até o momento, depois tinha outra parte que começava um pouco antes, que continuava. Tem também uma análise do estilo que ajuda para saber. É assim que eu consegui isolar uma versão mais antiga, que é a primeira versão que eu contei, até Segurão perseguir o dragão, e depois algumas continuações antigas do século XIII, sempre o mesmo século, que continuam a história. E depois algumas reescritas. Quando eu falo de reescritas, são episódios, são copistas que pegaram alguns episódios da versão mais antiga, mas depois cambiaram alguma coisa. Eu não gosto que ele não tenha uma dama, eu vou inventar uma dama. Então tem essas três coisas diferentes que eu juntei antes num texto em francês antigo com todas as versões. Aqui na versão em português brasileiro quase tudo. É a história principal. Depois nas continuações na escrita não inseri todas, porque algumas vezes é um pouco repetitivo, né? Mas no texto em francês antigo tem todas as versões. Então era isso, entender cada manuscrito quando foi escrito, onde, cada texto onde foi escrito e as relações de um com o outro. E por isso também que levou tanto tempo, não só por procurar os manuscritos, mas por entender a parte de cada um com diferentes instrumentos de análise. Olá, boa noite. Boa noite. Eu gostaria de saber como é que foi o processo, porque eu imagino que no primeiro episódio você tinha uma ideia de como era esse cavaleiro, mas a partir do momento que você foi achando novos, a sua ideia e a imaginação de como ele era foi mudando. E eu gostaria de saber um pouco mais desse processo, de como foi a sua primeira interação com o primeiro episódio, como você imaginou ele assim, e como os outros episódios foram mudando sua imagem dele. É verdade, porque a primeira versão que eu encontrei era um cavaleiro mais sério da corte do rei Arthur. E depois, quando eu encontrava as outras, ele começava a comer muito. Ele começava a fazer... E depois encontrava personagens muito atípicos, né? Ele não lidava mais com cavaleiro, mas com pessoas não nobres. Então, dá para ver também que os copistas mudaram um pouco a história. E sobretudo o grau, sobretudo essa. Eu continuei imaginando como era esse episódio que ele encontrava o grau, eu nunca encontrei. Então isso fica ainda um mistério, mas sim, eu acho que a minha percepção desse herói mudou até me dar conta que era um herói também com uma dimensão irônica e que esse romance já antecipa os romances que vão chegar depois. É o romance da Idade Média, do século XIII, mas já aparecem alguns traços dos romances da Renascença. Por exemplo, na Itália tem o Ariosto, de Orlando Furioso, que conta a história desse cavaleiro que ele ama tanto, que ele fica louco. E já a loucura, já aqui, tem uma dimensão de loucura. E isso acho que é muito novo, é o lado que eu vi, né, encontrando as novas versões. Ele era já um Don Quixote, algumas vezes, por alguns lados, né? Eu vou te fazer, só para terminar agora, uma pergunta que eu acho que as pessoas estão curiosas. Você falou da paleografia, falou da filologia. Qual que é... Porque aqui tem muita gente jovem para dar abertura de possibilidade. Qual que é a sua formação, mas principalmente está todo muito curioso de saber como é que você fala português tão bem. Obrigado demais. Então, vou começar a falar do português. Então, eu sou descendente de italianos que trabalharam em São Paulo e depois voltaram. Mas é algo de muito, muito longe na minha história. Eu fui aqui pela primeira vez no Brasil em 2000,
16, sim. E fiquei apaixonado pelo Brasil. Fiquei apaixonado. Foi um amor imenso. E não sei porquê, não sei explicar. É algo muito irracional. Mas depois eu falando com os meus pais, lembrei dessa história que eu tinha alguns bisavós que foram no Brasil, da parte da minha mãe, da parte do meu pai, que foram no Brasil e voltaram. Então, não sei se tem algo que fica no corpo, na alma ou no corpo, a memória dos antepassados. Não sei se tem essa coisa, mas foi uma sensação muito forte. Eu cheguei aqui, eu quis aprender a falar português, eu quis conhecer o país, então eu tenho esse amor imenso pelo Brasil, foi assim. Eu depois procurei algumas possibilidades para conhecer melhor o Brasil, para trabalhar com o Brasil, e foi assim que comecei a trabalhar com a UFRJ. Eu fui professor visitante na UFRJ. A cada ocasião que eu tenho para vir no Brasil, eu venho, porque sempre é uma alegria imensa estar aqui. E então, pela minha formação, eu comecei os estudos na Itália. Eu nasci na Itália, comecei em Pisa, na Escola Normale de Pisa, então em letras e história. Depois fiz um concurso para a École Normale em Paris, École des Chartes, que é uma escola especializada justamente em manuscritos, filologia manuscritos. E isso, depois fiz um doutorado na Sorbonne, depois agora sou professor na França, e cada vez que eu posso estar no Brasil, estou no Brasil. Tenho ainda um projeto que inclui também o Brasil agora. Então é sempre uma alegria imensa trabalhar no Brasil. Agradeço muito aos meus editores para ter aceito esses 3 livros, e também para me dar a confiança e me acordar a possibilidade de fazer a tradução para o português do Brasil. Agradeço muito. É uma alegria imensa estar aqui. Então, obrigado. E obrigado aqui por me receber. É tão uma alegria, uma honra tão imensa. Obrigado. Então, agora que nós já sabemos, né, que Emanuele é uma porcentagem brasileira. Então, nós terminamos. Eu agradeço muito a sua presença aqui na academia. E volte sempre. Volto. Né? Obrigado. E muito obrigado. Então, vamos Obrigado.